Em muitas histórias, a vingança é tratada como motivação, como chama, como justiça. Em Hunter x Hunter, a vingança é algo diferente. Ela é um contrato. Um acordo silencioso onde cada passo em direção ao objetivo cobra algo em troca. Kurapika sabe exatamente quanto tempo de vida ele perde toda vez que ativa o Imperial Time. Se no meu vídeo anterior eu falei sobre Gojo como a criança divina, alguém condenado à solidão por nascer acima do mundo, Kurapika representa o caminho oposto. O herói que escolhe caminhar sozinho, acreditando que o isolamento é a única forma de ser forte e alcançar sua, entre aspas, justiça. Ele sabe que seu poder não é só força, é uma contagem regressiva, e mesmo assim, ele continua. Porque para Kurapika, viver sem vingança talvez seja pior do que morrer por ela. Hoje eu quero falar sobre Kurapika, sobre o trauma, sobre a obsessão e sobre como pouco a pouco ele se torna assustadoramente parecido com o homem que jurou destruir. Porque a grande tragédia de Kurapika não é apenas a morte do clã Kurta, é o fato de que ao tentar destruir Chrollo Lucifer, ele começa a caminhar exatamente pelo mesmo caminho que ele. O herói solitário, Kurapika nesse caso, não nasce em berço divino, ele nasce no trauma. Ele aprende cedo que depender do mundo é perigoso, e que carregar a dor sozinho parece mais seguro. Kurapika e Chrollo não começam como monstros, eles começam como crianças. Kurapika cresce em um clã isolado, protegido, carregado de cultura, tradição e identidade. Chrollo cresce na cidade Meteora, um lugar esquecido pelo mundo, onde pessoas não têm nome, não têm passado e não têm valor. Mas existe algo aqui que une os dois desde o início. Ambos pertencem a um povo que o mundo decidiu ignorar. O clã Kurta é caçado. A cidade Meteoro é abandonada. Ambos aprendem desde cedo a mesma lição brutal. O mundo não é justo e ninguém virá salvá-los. Kurapika perde tudo de forma súbita e violenta. Chrollo cresce em um ambiente onde a perda é constante. Dois caminhos diferentes levando ao mesmo vazio. Quando o clã Kurta é massacrado, Kurapika não perde apenas sua família. Ele perde sua identidade, sua língua, sua história, seu futuro possível. A vingança nasce não como ódio, mas como substituição. Ela ocupa o espaço onde deveria existir uma vida. Da mesma forma, a Trupe Fantasma não nasce como um grupo de vilões, ela nasce como resposta. Como uma comunidade criada a partir do abandono, da violência estrutural, da certeza de que o mundo só entende a linguagem da força. Kurapika escolhe um alvo, Chrollo cria um sistema, mas ambos fazem a mesma coisa, transformam a dor em propósito. E quando isso acontece, o indivíduo começa a desaparecer. Diferente de Gojo, que tenta proteger o mundo inteiro, Kurapika acredita que a verdadeira força está em não envolver ninguém. Esse é o coração do herói solitário. Se eu sofrer sozinho, ninguém mais precisa sofrer. E assim ele faz o que vemos e se isola de seus companheiros. Chrollo Lucifer não odeia Kurapika. E Kurapika, no fundo, não odeia Chrollo como imagina. O que existe entre eles é uma espécie de reconhecimento. Chrollo é um líder que se apagou para que a trupe pudesse existir. Kurapika é um sobrevivente que se apaga para que o clã Kurta tenha justiça. Ambos sacrificam o eu em nome de algo maior. Ambos aceitam perder a humanidade em troca de propósito. E é por isso que, ao longo da obra, eles começam a se parecer. Não apenas simbolicamente, mas até fisicamente. Os rostos deles cada vez mais vazios, expressões neutras, olhares calculados. Kurapika, que antes carregava emoção nos olhos escarlates, passa a carregar cansaço. E Chrollo, que sempre foi vazio, passa a demonstrar melancolia excessiva. Inclusive nesse arco atual do mangá tem vários quadros muito pica do Chrollo justamente nessa melancolia excessiva que ele tá tendo. Principalmente após a morte dos dois membros da trupe na mão do Hisoka. É como se a narrativa estivesse empurrando os dois para o mesmo ponto de encontro. O Imperial Time é o poder perfeito, mas não existe perfeição sem custo. Cada segundo ativado retira a hora da vida de Kurapika. Não metaforicamente, é literal. A vingança aqui não corrói apenas a mente, ela consome o corpo. Kurapika aceita isso sem hesitação, porque alguém que perdeu tudo não negocia com o futuro. E essa é a virada mais sombria do personagem. Kurapika não está tentando vencer, ele está disposto a morrer desde que cumpra sua missão. E é exatamente nesse ponto, ele já não está mais diferente de Chrollo. Ele está começando a caminhar exatamente como o vilão, que ele mesmo jurou destruir. Chrollo não se vê como indivíduo, ele se vê como peça. Kurapika começa a fazer o mesmo, ele se reduz à ferramenta, à corrente, ao julgamento. Ambos vivem em função de algo que já ultrapassou. O herói solitário acredita que está protegendo os outros ao se afastar, mas, sem perceber, ele constrói o mesmo vazio que o vilão habita. É aqui que Kurapika e Chrollo se tornam perigosamente semelhantes, e é por isso que o confronto entre eles nunca foi apenas físico, ele é filosófico. É a pergunta que Hunter x Hunter deixa no ar. Até que ponto a vingança ainda é justiça, antes de se tornar a identidade daquela pessoa? Kurapika não percebe, mas, ao tentar destruir Chrollo, ele está reproduzindo a mesma lógica de sacrifício que criou a Trupe Fantasma. Kurapika vence batalhas, consegue olhos, quebra correntes do passado, mas a cada vitória ele perde algo invisível. Tempo, leveza, possibilidade de viver uma vida mais normal e tranquila. Talvez semelhante aos outros personagens que são protagonistas, como Gon, Killua, Leório. O menino curioso do clã Kurta não existe mais, assim como o garoto sonhador e talentoso da cidade Meteoro já havia desaparecido há muito tempo. A vingança não devolve o que foi perdido, ela apenas dá sentido à dor.
e esse sentido cobra juros. Kurapika é um dos personagens mais trágicos de Hunter x Hunter, porque sua história ainda não terminou. Ele está vivo, mas cada escolha o aproxima de um fim anunciado. Ele não sabe quem será quando o Chrollo cair, se é que ele vai conseguir fazer isso. E talvez esse seja o maior medo. Kurapika não está apenas perdendo tempo de vida, ele está perdendo a chance de descobrir quem poderia ter sido sem a vingança. E essa é a ironia final. Ao tentar honrar o passado do clã Kurta, Kurapika sacrifica o próprio futuro dele nesse processo. Ele não se torna Chrollo porque quer, ele se torna Chrollo porque a vingança, quando levada até o fim, não cria heróis. Ela simplesmente cria sobreviventes vazios, olhando para o próprio reflexo e se perguntando quando foi que deixaram de ser humanos. Kurapika não está apenas enfrentando inimigos externos, ele está sendo colocado pouco a pouco diante das consequências do próprio caminho. O arco atual deixa isso claro. Cada uso do Imperial Time, cada escolha calculada, cada passo dado vazio, tudo isso parece apontar para uma pergunta maior, que a obra ainda não respondeu. Kurapika vai conseguir existir para além da vingança? Ou o fim dessa jornada vai exigir dele o mesmo preço que exigiu de tantos outros personagens trágicos? Eu estou curioso para ver se Togashi permitirá que Kurapika encontre um novo sentido. Curioso para saber se ele terá a chance de reconstruir algo que não seja feito de perda. Ou se Hunter x Hunter seguirá fiel à sua lógica cruel, a de que alguns personagens não são feitos para sobreviver inteiros às suas próprias escolhas, como a gente viu por exemplo, com Gon lá no Arco das Formigas Quimeras. É esperar para ver se o herói solitário encontrará redenção ou se a vingança, como sempre, cobrará o seu preço final. No arco atual do mangá, algo curioso acontece com Kurapika. Pela primeira vez desde o massacre do clã Kurta, ele não está avançando diretamente em direção à vingança. Ele está, entre aspas, parado, ou ao menos deslocado. O Kurapika se encontra preso na teia política da família real de Kakin, envolvido em uma guerra de sucessão onde não existe bem ou mal, apenas sobrevivência, manipulação e crianças sendo usadas como peças descartáveis. E, ironicamente, é justamente aí que ele decide agir. Kurapika, que sempre evitou se conectar, assume o papel de protetor do príncipe Wobble, que é uma criancinha. O mais frágil, o mais indefeso, o mais distante de qualquer ambição de poder de todos os príncipes envolvidos na guerra. Por hora, os olhos escarlates ficam em segundo plano. Não porque a vingança deixou de importar, mas porque Kurapika começa a perceber algo assustador. Tem horrores tão grandes quanto o seu próprio trauma, e ele está cercado por eles. A guerra de sucessão de Kakin não é apenas um conflito político. Ela é a institucionalização da crueldade. Um sistema onde vencer significa condenar os outros à morte. E Kurapika, mais uma vez, se coloca entre o sistema e quem não tem como se defender. Mas esse novo caminho não vem sem custo, pelo contrário. É nesse arco que Kurapika começa a encarar de frente a consequência mais brutal das regras que ele mesmo criou. O Imperial Time, que antes parecia um sacrifício aceitável, passa a se revelar como uma faca de dois gumes. Cada decisão estratégica, cada uso calculado do poder, cada segundo em que ele permanece ativo, tudo isso está literalmente encurtando sua vida. E Kurapika sabe disso. E talvez pela primeira vez ele não ignore essa informação. Existe um peso diferente agora. Não é mais apenas morrer pela vingança, é morrer antes mesmo de chegar até ela. Como se isso não fosse suficiente, o caos ao redor promete escalar ainda mais. O navio baleia se torna um barril de pólvora. Já que Hisoka está solto nos andares inferiores, a trupe fantasma está presente e, inclusive, caçando Hisoka. Antigos ódios, alianças frágeis e interesses cruzados ocupam o mesmo espaço fechado, sem possibilidade de fuga. Tudo isso em alto mar. Ou seja, Kurapika está no centro disso tudo. Não como caçador, mas como peça-chave. E a pergunta que começa a se formar é inevitável. Quanto tempo ele consegue sustentar esse papel antes que tudo desmorone? O arco atual parece testar Kurapika de uma forma diferente. Não mais perguntando até onde ele vai pela vingança. Mas, quem é você quando a vingança não é o único caminho diante de você? Proteger o Wobble não apaga seu passado, mas talvez seja a primeira escolha que não nasce exclusivamente da dor dele. E isso torna tudo ainda mais imprevisível. Com Hisoka e a trupe fantasma no mesmo tabuleiro, a guerra de sucessão pode facilmente se transformar no maior banho de sangue da obra inteira, e talvez até em um dos maiores arcos da obra, na minha opinião. Kurapika, mais uma vez, corre o risco de ser engolido pelo conflito, não como vingador, mas como mártir. É isso que torna os próximos capítulos tão fascinantes para mim. Porque pela primeira vez Hunter x Hunter coloca Kurapika diante de uma possibilidade real. Não apenas cumprir sua missão, mas sobreviver a ela. Ou, obviamente, falhar tentando. Talvez Togashi esteja preparando o confronto mais cruel de todos. Não entre Kurapika e Chrollo, nem Kurapika e Hisoka. Mas entre Kurapika e o peso das escolhas que ele fez quando decidiu transformar a própria vida em moeda de troca. Resta saber se, no meio desse caos, o herói solitário ainda conseguirá encontrar algo que vale a pena proteger, sem se destruir por completo. Ou se no fim a vingança, mesmo que adiada, continuará cobrando cada segundo que ele ousar continuar vivo. E é por isso que acompanhar esse arco não é apenas ver quem vence a guerra, é observar lentamente se Kurapika ainda pode existir além dela. Kurapika está sentindo que acabou pro Beta. Brutal,